Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 26 de outubro de 2017. A força do querer tem reviravoltas espetaculares. Confira os desfechos. Parte 1. 0. Final de A força do querer deu um giro de 360 graus na vida de seus personagens para colocá-los de volta ao ponto de partida. Zeca, Marco, Pigossi e Rui Fiuk descobrem que as águas do rio que os uniram também trouxeram a sereia que os separou. Bibi Juliana Paz teve uma cena idêntica do fim de seu noivado com Caio Rodrigo Lombardi, só que dessa vez em uma reconciliação. Reviravoltas desse tipo estavam programadas para mudar o destino dos principais personagens. Ivan Carol Duarte recomeçou sua história com Cláudio Gabriel Stauffer em uma sequência planejada para indicar que de uma bela amizade pode nascer o amor, assim como aconteceu quando o transgênero ainda era uma mulher que não se identificava com o próprio corpo. Os dois surgem na praia em clima íntimo na última cena da trama. Se é possível um homem heterossexual se apaixonar por um homem trans, Glória Pérez não dará essa resposta em sua trama. Como sempre diz a autora, é preciso voar. Allan Kardec questiona os espíritos sobre o sexo a partir da pergunta 200 do Livro dos Espíritos: os espíritos têm sexo? Não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher, numa nova existência, e vice-versa. Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. O excelso Espírito Emmanuel, que profundamente amamos e respeitamos, no excelente livro Vida e Sexo, capítulo 21, a respeito da transexualidade, diz que a coletividade humana aprenderá, gradativamente, a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trate simplesmente de sinais morfológicos, para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana. De vez que a individualidade, em si, exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento na sustentação do bem de todos ou a deprime pelo mal que causa com a parte que assume no jogo da delinquência. O indivíduo transexual é o que traz dissociada a sexualidade de profundidade personalidade sexual registrada na mente do sexo de periferia, isto é, o seu psiquismo não está harmonizado com o gênero de que é portador. Assim, sob o ponto de vista anatômico, é portador de uma polaridade sexual interdistante do sexo que sente possuir e sofre intensamente, tendo conflitos psicológicos bem marcantes. Conforme sabemos, o espírito é dotado da bipolaridade, podendo, então, animar o corpo de um homem ou de uma mulher ao reencarnar. Na Revista Espírita, de janeiro de 1866, Kardec declara que é no mesmo propósito que os espíritos encarnam em sexos diferentes, um espírito que foi homem poderá renascer mulher e um outro que foi mulher poderá renascer homem, a fim de realizar os deveres de cada uma dessas posições, e sofrer-lhes as provas. Disse igualmente o codificador, na mesma publicação, pode ocorrer que o espírito percorra uma sequência de existências no mesmo sexo, isto faz com que, durante muito tempo ele possa conservar, no estado de espírito, o caráter de homem, ou de mulher, cuja índole nele ficou impressa. Contudo, no decorrer das inúmeras existências, pode trazer estampada uma maior característica sexual, com predominância de uma das polaridades. Trata-se de um fato normal, observado rotineiramente. Euripedescu, em seu livro Sexo Sublime Tesouro, afirma que o sexo está presente em todas as espécies vivas da natureza, vegetais, animais, homens.
o livre-arbítrio, que sinaliza a superioridade do homem sobre as demais criaturas, tem levado o homem a perigosos descaminhos, estranhos à sublime via sexual. Por isso, os indescritíveis sofrimentos, morais e físicos do espírito, encarnado ou desencarnado. Mas que ninguém atire pedras no próximo, além de não ser nossa atribuição julgar, menos ainda é condenar. Pois, em nossa bagagem, que o tempo armazenou, pode haver memória de maiores males. O espectro de patologias sexuais diz claramente, ante a lei de causa e efeito, que por trás das doenças, as névoas do tempo encobrem inconfessável débito. Nesse enfoque, não é difícil entender por que há pessoas com loucura em altíssimo grau. E também, porque o panorama terrestre expõe tantos sofrimentos, às vezes de povos inteiros, incoercivelmente submetidos à fome, ao frio e à dor. Qualquer leigo, que manusear um compêndio médico ilustrativo de problemas orgânicos e de deficiências, tudo da área sexual, se espantará diante de quadros terríveis, jamais imaginados. Isso, no campo material. Quanto ao espiritual, o panorama é ainda mais pavoroso e as dores mais terríveis. Após desencarnar, o espírito usa as propriedades do perispírito, uma das quais a modeladora de formas vê imagens de sua própria mente. A fixação sexual, por exemplo, colocará, diante do desencarnado pervertido, formas pensamento por ele mesmo criadas, vivas, atuantes, exigentes. Gastará todas as suas energias, na ânsia frenética de satisfação sexual. A libido, cada vez querendo mais, tornará irrespirável o ambiente em que vagueia, qual zumbi. Perturbados do mesmo jaz, igualmente desencarnados, serão automática e inevitavelmente catapultados para sua companhia. Para atender a tais imperiosos reclamos eróticos, procurará encarnados sintonizados com esse mesmo denominador. Buscará encarnados porque, só junto a eles, quando em relações promíscuas, usufruirá do êxtase sexual, tão sofregamente desejado. Somente ali as exigências lazeivas de suas tendências encontrarão vazão. Apropriará os fluidos emanados nesses infelizes relacionamentos e, a partir de então, se tornará parceiro constante, valendo-se da mesma sintonia. Estabelecida a ligação, estabelecida a obsessão, zero encarnado, sem o saber, passa a ser hospedeiro de demorado e exigente inquilino. Agravante dessa situação é que tal obsessor raras vezes eide sozinho anda em bandos, motivo pelo qual, para satisfazê-los, o encarnado adentra no perigoso campo do suicídio indireto. Tornando-se sexólatra, exaure suas forças e compromete sua saúde. Rolando os anos, arrependimento ausente, forças superiores agirão, corretiva e bondosamente, sustando a continuidade desses procedimentos. Todos os que há longo tempo estejam conspurcando o sexo compulsoriamente serão convocados à reconstrução de suas existências. Independentemente de sua aprovação, reencarnarão em condições tais que o refazimento se inicie. Desnecessário citar que a dor, jamais como punição, sempre como mestra, habitará com eles por muito tempo, talvez por várias reencarnações. Jesus afirmou que no rebanho do Pai nenhuma ovelha se perderia. Por isso, todos os que erram, emergem à frente, no tempo, gratos a circunflexo dor e fortalecidos na vontade, reconduzidos que são pelo arrependimento ou pela caridade maior do bom pastor. A humanidade toda será mais feliz quando entender que sexo, amor e responsabilidade são inseparáveis. Aí, então, haverá, além do prazer físico concessão divina, um prazer muito maior, o êxtase das almas, com as energias sexuais criando também o bem como opção humana.
Esta foi a crônica do amanhecer de 26 de outubro, por Feijão.